tem muita trans que parece que se transforma toda para um homem, para ficar totalmente feminina, para um homem heterossexual de repente querer ficar com ela. Mas você já é uma coisa bem só. Tem essa questão que falam de muitas trans de fazer a transformação para os homens. Sim, acho que a questão é porque a trans heterossexual, ela quer ser vista por um homem como uma mulher. E, geralmente ela tem problemas de relacionamento com homens antes da transição, porque quando ela se relaciona antes da transição com o homem está desejando ela como um homem gay. E não é isso que ela quer. Mas realmente, a minha mudança estética, ela tem muito menos a ver com o que o outro vai ver em mim. Tipo, eu quero me sentir atraente, mas, sei lá, nos meus padrões. Não para um homem. Pra outra pessoa. Sim. E tem essa coisa curiosa de que você é uma trans, mas nem por isso você vai ter que gostar de homem. Que é o que gera, assim, muito... É inacreditável. É uma coisa meio simples, né? Isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Tem não muita conseguem dificuldade separar a coisa de a identidade de gênero da orientação sexual. Não, se toda trans fosse fazer a transição pra ficar com homem, é a mesma coisa que falar que todo homem gay quer virar mulher. Não dá. Até porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que tem muito homem que gosta de homem e gosta da sua imagem masculina e trabalha ela e ficam homens lindos, fortes. Não tem a menor vontade de ter aparência feminina, assim como eu quero ter aparência feminina, mas não quero ficar com homem, só ao contrário. E você nunca teve experiência, tipo, sexual assim com um homem, eu nada? Nunca nem beijei um rapaz na vida, por enquanto. E nem tem vontade, nunca vi um cara, pô, esse aí. Opa, eu percebi. Não, tem uns caras que eu acho bonitinhos e tal. O problema é que eu sou muito mais exigente, tipo assim, pra me sentir atraída por um homem do que por uma mulher. Uma mulher bonitinha, legal e que role alguma coisinha assim já é o suficiente pra eu me sentir atraída. Mas um homem, ele tem que ser lindo, maravilhoso, inteligente, forte, vaidoso, sem pelo, que eu detesto pelo. E, sabe, é muita coisa e é muito difícil. Mas não é impossível. Isso aí não existe, hein? Não, impossível não é. Pô, cara perfeito que ela falou, pô. Não, gente, acho que isso é Tá um bom, desejo não, mulher, completamente basta ser feminino. mulher, tá bom. Não, Homem não é tem assim, isso. Não, mas as mulheres pensam assim. Não lembro qualquer pedreiro na rua, não. Esse aí, pegaria. Ah, mas homem... Pô, merda. Pô, homem exigente. Porra nenhuma. Exigente por mim. Aliás, vou te falar, homem hoje em dia não tá nem exigindo uma vagina. Porque tem um monte de homem hétero que começa a puxar papo, como se essa trans, foda-se, não, continua batendo papo, você fica assim... Esse aí, velho. Tá. Assim, falando sobre, por exemplo, com você, o episódio do celular agora, que a pessoa não acreditou que você que era mulher. Mas é uma coisa que, assim, que é recorrente contigo na hora que você tem que se apresentar, às vezes, com o nome de batismo. É muito complicado, assim. Esse negócio do celular, eu não entendi direito, porque eu sei que a minha voz no telefone soa de forma meio masculina. E a pessoa parece que não acreditou, porque ela me chamou de Marcelo Viamonte, ela não acreditou que era eu. Eu falei, sou eu, 3 vezes e não rolou, ela desligou na minha cara. Eu não entendi muito bem, mas na vida real acontece de vez em quando, assim, por exemplo, quando eu fui tirar o Rio Card, que eu tinha um Rio Card numa empresa que eu tinha trabalhado antigamente, eu fui para outra empresa e tive que tirar outro Rio Card, porque o outro estava associado a outra empresa, sei lá, não entendi direito, mas eu tive que ir na Rua da Assembleia tirar outro Rio Card. E aí na hora você chega assim com a carteira de identidade, aí eu apresentei a carteira com o nome de Marcelo, e aí a impressão que eu tive é que ele achou que eu tava, tipo assim, agindo em nome de alguém. Porque ele falou assim, você já me entregou a carteira do Marcelo, mas eu preciso da carteira da senhora também. Eu falei, não, sou eu. Cara, então, eu sei que a senhora tá vindo buscar pra ele, mas a senhora precisa apresentar. Aí eu tirei eu tava de óculos escuros e tal, eu tirei o óculos e falei, não, meu senhor, eu sou o Marcelo. Aí ele ficou parado assim um segundo na minha cara e falou, tá bom. Aí continuou digitando e não olhou mais na minha cara a partir daquele momento. Não acreditou. Ele ficou com vergonha, eu acho. Mas você acha que ele fez achando que era você mesmo ou não? Não, eu acho que ele fez achando que eu Convenceu? tava indo buscar o nome de outra pessoa e que ele depois ficou com vergonha de não ter percebido, entendeu? E ficou meio sem saber o que fazer, ele ficou vidrado no computador, começou a digitar e... Ficou suando frio lá. Exatamente, você viu que o cara tava tenso, assim, eu fiquei em pé, assim, olhando pra cara dele e ele sentado lá. Acontece de vez em quando, da pessoa não acreditar. Em casa, assim, como você é tratada? Como ela
ainda chamam você de Marcelo, ou é Maíra, ou é uma mistura dos dois? É uma mistura dos dois. Mistura dos dois é uma definição mais apropriada. A minha avó fica tentando botar uns apelidos assim femininos, tá? Por exemplo, ela me chamava de Telho antigamente, abreviação de pentelho. Aí agora ela chama de Telha. E aí de vez em quando ela fala a frase no masculino e ela reformula no feminino e meio que repete a frase, pra ver se uma hora pega. Mas ela já tem mais de 80 anos, vai ser bravo. Mas em geral é Marcelinho, é ele. Isso é uma coisa que me incomoda, é que me faz querer sair de lá, em outros motivos, tipo assim, uma questão de criar uma vida nova e tal. Mas é uma coisa que de forma nenhuma eu posso culpar, sabe? Minha avó tem 83, meu avô tem 85. Não vou. Os caras já moram comigo sem ter problema nenhum com o fato de eu ser trans. Eu não vou reclamar pelo jeito que não vou. Entendeu? Mas me incomoda. Então, no geral, é no masculino, mas eles estão tentando. Os amigos de antes continuam sendo? Os mesmos. Ou você agora. notou que teve aquela coisa, aquele afastamento, assim, talvez por medo de não saber compreender, saber tratar mal? Olha, na verdade, Você sentiu que muita gente fugiu, assim? não, na verdade não. Eu não tinha grupos de amigos íntimos, assim. Eu tinha grupo de gente que eu conhecia. E quando eu fiz a transição, eu cheguei no Facebook e troquei o nome, troquei o sexo, botei umas fotos já vestida de Maíra, sem ter avisado nada pra ninguém. Então foi aquele susto, né? Para algumas pessoas. Teve muita gente que, por exemplo, eu namorei uma menina, não sei que eu fiz a transição, a menina que eu namorava terminou comigo, e depois eu conheci uma menina e comecei a namorar com ela. E ela me contou depois que o dia que eu fiz isso, que ela na época já estava começando a criar coragem para falar comigo, porque ela me via e tal, mas não tinha coragem de chegar e bater papo mesmo. E aí de repente o cara que ela queria conhecer virou uma mulher no Facebook. E que ela no dia não entendeu nada. Então eu sei que teve uma galera que levou um choque. Mas a ideia era um pouquinho essa mesmo. Porque o que eu ia fazer? Eu ia chegar pra cada um, olha galera, eu vou fazer isso e pô, foda-se o que eu vou fazer, sabe? Eu já escrevi o blog há um tempo de forma anônima. Então eu falei, olha, é isso aqui, se vocês quiserem entender, vocês vão aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês me fazem, mas sabe, já a explicação básica tá lá. E na verdade eu recebi muita mensagem de força da galera que eu conhecia. O que eu ouvi muito foi, nossa, que coragem você fazer isso. Por mais que a pessoa não entendesse muito bem, a mensagem em geral foi essa, parabéns pela coragem, basicamente. Sim. Mas não teve ninguém que assim, estava contigo e se afastou? Teve um amigo especial que eu falava de forma razoavelmente constante antes, que meio que desapareceu depois da transição, mas não foi bem depois que eu comecei a viver como Maíra. Foi meio que depois que eu falei que eu ia fazer isso, que foi uns meses antes. Mas também foi a primeira vez que ele começou a trabalhar na vida. E foi logo um trabalho de 8 horas, bastante pesado, aqueles 8 que vira 10. E ele tem uns problemas familiares que demandam bastante tempo dele. Então eu não sei se foi por causa da transição, ou se foi porque a vida dele mudou junto com a minha e ele também ficou ocupado, entendeu? Mas em geral não. Tirando aquele episódio do meu padrinho de 1 ano e meio pra me chamar de vagabunda, o resto da galera aceitou de boa. Teve isso também. Você não lê isso no meu blog, não? Eu acho que eu li, mas eu Faz um tempão já. Ele Parece mandou que um e-mail. Parece que você tinha uma conversa com um primo seu, uma coisa assim, e ele parece que ficou... Não, Uma tem coisa uma assim? conversa com meu primo, que é filho dele, num post que eu falo, tipo assim, das opiniões de terceiros. Eu acho que o título do post é esse. Mas não tem nada a ver, não. Ele me mandou um e-mail dizendo que se eu continuasse com esse comportamento de vagabunda, que eu corria o risco de não ser aceita na família. E a gente trocou 30 e-mails e ele não conseguiu me responder o que ele queria dizer com comportamento de vagabunda. E eu ainda fiquei pensando assim, ser aceita na família. Cara, eu nunca tive interação nenhuma com a família. Eu de vez em quando falava com meu pai. Eu via o meu padrinho uma vez a cada 3 meses. Você aceita que família? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso até hoje. E aí uma hora eu bloqueei o e-mail dele e deixei pra lá. Mas aí também não se falam mais, né? De vez em quando ele vai lá visitar minha avó, que ele é filho dela, meu tio também. Mas a gente não se fala.